Gente, bom dia, tudo bem? Vamos animados para essa segunda-feira? E a pergunta que eu queria deixar hoje para você logo no começo é: como é que seu espírito de acolhimento, ele existe ou não existe? Hoje em dia tem havido muita dificuldade nisso, não é? A nossa amiga Diane Bragan, ela está falando sobre isso. Ela participa de um grupo musical e que de vez em quando sai, faz um tour musical aí em outros lugares. E isso permite ela conhecer pessoas incríveis, igrejas que são acolhedoras, famílias, casas acolhedoras. E ela sempre ficava, até quando fazia essa viagem, naquela expectativa, né, para descobrir quem é que seria a família dela, né, naquele final de apresentação. Porque terminava a apresentação, dormiam na casa de alguém, no dia seguinte saíam e iam para outro lugar. E eram 3 noites nesse caso. Aí, na primeira noite de uma dessas viagens, uma senhora muito querida, idosa, sabe, convidou 2 das meninas que participavam no grupo musical para ficar na casa dela. Gente, que recepção marcante, calorosa que foi. Na noite seguinte, não eram 2, foram várias que foram para a casa de uma mesma família, que serviu para elas pizza feita em casa e leite. Difícil, né, esse negócio de pizza com leite, mas viu que deu certo para elas. Quando elas viram que elas iam tomar leite de cabra, começaram a rir, porque era uma coisa totalmente inusitada para o paladar daquelas meninas que eram meninas de cidade grande. Elas riram muito, mas amaram demais estar naquela casa. Foram realmente muito bem recebidas. Mas a terceira casa foi quase que uma decepção. Não foi recepção, foi decepção. A mulher, ela se ofereceu para recepcionar algumas pessoas daquele grupo, mas ela não fez isso de coração, não tinha entusiasmo nenhum, sabe? E naquela noite, por um acidente, a nossa amiga aqui, ela deixou cair na cama um líquido, que é acetona, e fez um buraco no tecido de poliéster, gente. Ela ficou desesperada. Como a mulher não era muito solidária, não era nada simpática, ela ficou pensando, meu pai, e agora? E não foi outra, né? Ela pediu desculpas, garantiu que ia dar uma nova coxa, assim, sabe? Mas não viu compaixão nenhuma no olhar, na expressão daquela pessoa em relação ao erro dela. Ela não estava saindo da sua responsabilidade, mas ela precisava de um acolhimento naquele momento, já que o coração dela estava quebrantado com o que havia acontecido. Foi um contraste muito grande entre aquelas 2 outras casas e essa última. A diferença estava no senso de ela ser aceita e de ser bem recebida, não é? E ela fica se perguntando se exatamente agora essa atmosfera de hospitalidade no coração dela deixa para os outros a impressão de que eles são bem-vindos, de que eles são desejados. E a mesma pergunta que a gente tem que fazer: será que eu transmito para os outros uma sensação de acolhimento e atitudes de acolhimento? Mesmo que os outros errem, será que eu mantenho isso? A gente precisa pedir para Deus para que Ele nos ajude a transmitirmos atitudes e expressões acolhedoras hoje, né? Porque há muitas pessoas que estão precisando de encorajamento. Que a nossa vida seja repleta do calor de Deus, para que a gente possa transmitir isso para as pessoas. Ótimo dia, gente, e até amanhã. Tchauzinho.